A vilã está cansada de tentar. Mergulhamos na jornada de Marel Heitor, uma protagonista que enfrenta uma avalanche de desafios que parecem esmagá-la. Cansada de lutar contra as adversidades que a vida lhe impõe, ela se vê no limiar da desistência. Contudo, é nesse momento de vulnerabilidade que o destino se manifesta através de Março, seu fiel companheiro, que, com um sorriso suave e um olhar penetrante, assegura a Marel que, independentemente de sua escolha, permanecer ou fugir, ele estará ao seu lado, disposto a segui-la até os confins do mundo. A decisão de Marel de enfrentar seus medos é profundamente tocante. Revendo suas escolhas passadas, ela percebe que o arrependimento não tem lugar em seu coração. Com um sorriso sereno, ela abraça Darcy, finalmente compreendendo que a pessoa que mais importa em sua vida é ela mesma. Em uma demonstração de coragem e humildade, Marel se inclina diante de Lady Lin, assumindo a responsabilidade por seus erros e pedindo perdão. Lady Lin, em um gesto de generosidade, sorri e a tranquiliza, propondo uma amizade sincera, um raio de luz em meio às sombras da incerteza. Desde o momento em que Marel foi transportada para este mundo como Marel Heitor, ela se viu envolta em uma trama de intrigas e rivalidades, com a ciumenta Lady Lin desesperada pela atenção do príncipe. No entanto, Marel, ciente do que está por vir, decide tomar o controle de sua própria história. Determinada a mudar o rumo dos acontecimentos, ela se prepara para o próximo evento fatídico, o baile onde Lady Lin seria atacada no terraço. Quando o momento crucial chega, Marel, com o coração acelerado, se aproxima de Lin e, com urgência, implora que ela saia do terraço. Lin, confusa, questiona o motivo de tanta pressa, mas antes que Marel possa explicar, uma flecha perfura seu braço direito. A dor é intensa, mas o alívio de saber que Lin está a salvo a consola. No entanto, ao se virar, Marel se depara com uma multidão desconfiada e murmurante. Acusações sussurradas começam a circular, insinuando que Marel poderia ter armado toda a cena para ganhar a simpatia dos presentes. E, no ecoar de uma noite sombria, uma voz se destaca, "Boa noite", trazendo com ela a promessa de mais intrigas e desafios para Marel enfrentar. A história se desenrola com uma tensão palpável, onde cada decisão de Marel pode mudar o curso de seu destino. Um conto que nos faz refletir sobre coragem, redenção e a luta constante entre o destino e a vontade própria. Marel sentou-se, o peso do mundo sobre seus ombros, enquanto lembranças dolorosas a assaltavam. Quantas vezes ela tentou se redimir, apenas para ser mal interpretada? Quando tentou ajudar Lin com o casaco, as pessoas murmuraram que ela estava com inveja do traje. Cada elogio que ela fazia a Lin era distorcido, transformado em uma acusação velada de passivo-agressividade. Era como se o mundo inteiro girasse em torno da protagonista feminina, e Marel estivesse sempre condenada a ser a vilã, mesmo quando Lin, com sua gentileza, tentava acolhê-la. Mas o que Lin não sabia, ou fingia não perceber, era que seu amante, o príncipe Ryan Caine, secretamente nutria sentimentos por Marel. Como ela poderia escapar desse labirinto cruel, onde cada tentativa de bondade era vista com desconfiança e ódio? Era como se estivesse presa em um ciclo interminável de dor e arrependimento, onde suas falhas se repetiam, tornando tudo ainda mais exaustivo. Não importava o quanto Marel se esforçasse, o resultado era sempre o mesmo, a culpa recaía sobre ela. Exausta de lutar contra um destino aparentemente imutável, Marel decidiu que não tentaria mais. Quando Lê, preocupada com seu estado, a convidou para um passeio, Marel aceitou, embora soubesse que Lê preferia ficar em seu quarto. Mesmo assim, ela seguiu adiante, sem grandes expectativas. Durante o passeio, enquanto Marel observava o céu, tentando se agarrar à esperança que ainda restava, ouviu um ruído e se virou para encontrar Leon ajoelhada no chão, prestes a cair na água. O pânico tomou conta de Marel quando ela gritou o nome de Leon, mas antes que pudesse fazer algo, Kaz apareceu, correndo para ajudar. Ele ergueu Leon, que, tremendo e tossindo, agradeceu a Marel por tentar salvá-la. Mas antes que as palavras de agradecimento pudessem se firmar, Kaz, tomado pela raiva, acusou Marel de ser uma raposa traiçoeira. Ele a agarrou, arrastando-a sem cerimônia até o príncipe, enquanto Marel, ensopada e desesperada, tentava se defender.
Diante do príncipe, com a água ainda escorrendo pelo chão, Marel ouviu Kaz relatar o incidente, insinuando que ela havia abraçado Leoan antes da queda, em uma tentativa de sabotagem. O príncipe, com um olhar frio e calculista, não escondeu seu desprezo. Ele questionou se Marel realmente acreditava que poderia se sair melhor se Leoan estivesse fora de cena, acusando-a de ser desprezível. As palavras do príncipe cortaram fundo, e Marel, mais uma vez, se perguntou por que ninguém jamais acreditava nela. O príncipe, implacável, a lembrou que só havia sido condescendente por ela ser filha de um marquês, mas que a sua paciência tinha limites, especialmente agora que ela havia ousado tocar em sua amante. Enquanto as palavras do príncipe ecoavam em sua mente, Marel se sentiu desolada. Ela havia tentado tantas vezes mudar, ser melhor, mas parecia que nada do que fizesse era suficiente. Sempre há uma razão para uma mulher ser desprezada, disse o príncipe, com um sorriso cruel nos lábios, enquanto Marel, derrotada, finalmente se curvava, admitindo que entendia. Mas, dentro dela, a chama da resistência ainda tremeluzia, e Marel sabia que, de alguma forma, ela precisaria encontrar uma saída desse pesadelo. Ele exclamou, e lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Marel enquanto ela, com a voz trêmula, declarava que, a partir daquele momento, não faria mais nada. Desistiria de tentar. Ela queria esquecer tudo, apagar as memórias dolorosas e se afastar de tudo o que a fazia sofrer. Decidiu que não se aproximaria mais de Lady Lin, nem participaria de eventos sociais. Trancaria-se em sua mansão, isolada do mundo, refletindo sobre seus erros pelo resto da vida. Com um estrondo, Marel deixou a sala, deixando todos perplexos, suas palavras ecoando na mente de cada um que assistia à sua partida abrupta. Enquanto caminhava, Marel refletia sobre a vida que um dia havia valorizado. Tantas tentativas, tantos esforços, tudo em vão. Agora, estava pronta para desistir de tudo. A multidão que a observava começava a murmurar, especulando como a filha de um marquês poderia se ausentar das atividades sociais, sendo a única herdeira da família. Vamos dar um tempo, pessoal, disse o príncipe Ryan, com um suspiro de irritação, acusando-a de ser sempre tão egocêntrica. Marel sabia que, aos olhos de todos, seria vista como uma covarde, mas não conseguia evitar essa sensação. A criada tirou de seus pensamentos, perguntando se ela estava bem. Marel sorriu levemente e agradeceu por esperar, observando que era hora de voltar para a mansão. A criada, preocupada, lhe entregou uma toalha, perguntando o que havia acontecido. Marel respondeu com serenidade que não havia motivo para preocupação, que estava tudo bem agora. Explicou que a irritação pelas acusações do príncipe a levou a decidir voltar para casa e se isolar ali. Ao entrar na mansão, a criada a seguiu, ainda confusa, perguntando como ela planejava se isolar daquela maneira. Marel, sorrindo, apenas mencionou que, sendo filha de uma família nobre, poderia fazer o que quisesse. Ela brincou que talvez saísse para uma comprinha, embora soubesse que isso não aconteceria tão cedo. Já em seu quarto, Marel trocou de roupa, secou-se e se jogou na cama, soltando um suspiro de alívio. Logo, uma outra criada se aproximou, pronta para receber suas ordens. Marel, com um toque de luxo em seu tom, pediu 10 macarons, chá preto e um pedaço de bolo recheado de morangos. A criada assentiu e saiu para preparar o pedido. Enquanto esperava, Marel se virou na cama com um olhar determinado. Decidirá que aquele era o fim de suas preocupações. Não se importava mais com o desenrolar da trama à sua volta, seu único desejo era viver feliz para sempre, em paz, na companhia de seu gato. Quando seu pedido chegou, a criada a ajudou a se sentar. Marel pegou a xícara de chá preto, sentindo o calor reconfortante nas mãos, e saboreou o primeiro gole com calma, enquanto a sobremesa era servida. Durante esse momento de tranquilidade, pensamentos sobre Ryan e Leoan vieram à tona. Ela se despediu deles em silêncio, tomando outro gole de chá, e se perguntou por que não havia pensado nessa solução antes. Agora, Marel compreendia como iria passar seu tempo. Diferente do mundo moderno, onde sempre havia algo para fazer, naquele mundo não existiam smartphones ou computadores para mantê-la ocupada. Enquanto devorava seu bolo, ela começou a pensar em algo que a distraísse durante seu autoimposto isolamento.
Foi então que uma ideia surgiu, e Marel chamou sua criada, expressando o desejo de conhecer um comerciante de itens encantados. Marel lembrou-se das possibilidades que os itens encantados ofereciam. Podia criar objetos mágicos, feitos a partir de pedras de Arcanium refinadas. Carroças que se moviam sem cavalos, gravadores de voz. As possibilidades eram infinitas. No entanto, a tecnologia ainda era limitada, devido ao custo elevado do Arcanium e à dependência das habilidades dos feiticeiros. Além disso, muitos feiticeiros desprezavam essas ferramentas, já que permitiam que pessoas comuns usassem magia sem depender deles. Mesmo assim, Marel sentiu uma pontada de esperança. Talvez, criando seus próprios itens encantados, ela pudesse encontrar um novo propósito, longe das intrigas e dos julgamentos que a perseguiam. Eles manipulavam o imperador e os nobres, condenando os itens encantados e tecendo uma rede de desinformação ao seu redor. Carroças que se movem sem cavalos? Como poderiam confiar em algo tão estranho? Alimentavam a chama da desconfiança, e a intriga se espalhava como uma sombra sobre a corte. Mas Marel sabia a verdade. Os itens encantados não eram amaldiçoados, e a ideia de que alguém os usaria para lançar maldições parecia-lhe ridiculamente absurda. Com um sorriso discreto, continuou a saborear sua sobremesa, ciente de que investir nessas maravilhas encantadas poderia ser tão lucrativo quanto ganhar na loteria. Enquanto lembrava que Leoan e o príncipe Ryan logo viajariam em uma dessas carruagens encantadas em um de seus encontros, Marel teve certeza de que a reputação dos itens mágicos estava prestes a disparar. No enredo original, a família imperial, que regulava os magos, enriqueceu ainda mais com a fabricação desses itens e tornou-se famosa por usá-los para subjugar os próprios magos. Eventualmente, os magos mais poderosos não resistiram ao apelo da grande riqueza e começaram a produzir mais e mais itens encantados. Marel, com um toque sutil em seu anel, sabia que tinha recursos suficientes para agir antes que todos percebessem. Ela revisou os fatos com precisão. O clã E controlava 2 dos 5 mineradores de Arcanium, a família real Stragon detinha outros 2, e o último era propriedade do clã Efli, ao qual Leoan pertencia. Com tanto Arcanium quanto capital à disposição, Marel decidiu que, se era para ficar em casa, ao menos faria algum lucro extra. Afinal, a vida sem dispositivos mágicos era insuportavelmente tediosa. Mas uma parte de si ainda temia ser enganada. Sua criada, Letty, informou-lhe sobre um comerciante que poderia ser a chave para suas ambições. Marel estava animada para conhecê-lo. Estava marcada para as 14 horas, mas agora eram 13 horas e 58 minutos e o comerciante ainda não havia chegado à entrada principal. Marel achava que com o poder do clã E, gerenciar essa situação seria fácil, mas logo percebeu que subestimara a complexidade da tarefa. Talvez tivesse que esperar mais um pouco, adicionando uma pitada de emoção ao seu isolamento. Então, do nada, o feiticeiro apareceu. Marel sentiu o choque percorrer seu corpo ao ver um homem materializando-se diante de seus olhos. Ele a saudou com um casual olá, como se teletransportar para dentro da mansão fosse algo banal. Marel, tentando manter a compostura, não conseguia afastar o pensamento de quão impressionante era tal feito, exigindo uma habilidade que poucos possuíam. Mas sua mente logo foi capturada por outra perplexidade: por que ele estava sendo tão informal? Como ex-coreana, ela simplesmente não podia aceitar tamanha falta de cerimônia. Ela estava prestes a repreendê-lo quando o feiticeiro abaixou o capuz. O que ela viu a deixou sem palavras. Marel sentiu o mundo parar por um instante, seus olhos se arregalaram e sua boca permaneceu entreaberta em um sufocado. Ele se apresentou como Darcy, o comerciante e feiticeiro. Marel não pôde evitar uma onda de admiração. Ele era deslumbrante, com cabelos brancos como a neve e olhos de um azul marinho hipnotizante. Aya, o que está acontecendo? Alguém como ele realmente existe neste mundo, pensou, completamente desorientada, enquanto tentava juntar os fragmentos de sua mente dispersa. Ele era ainda mais atraente do que o protagonista da história. Marel o descrevia como uma bela flor venenosa, oculta atrás de uma fachada sedutora, capaz de enfeitiçar e destruir suas vítimas com um simples toque. E, ainda assim, ela não pôde resistir à tentação de estender a mão,
quase hipnotizada por sua presença. Enquanto tentava processar o que estava diante de seus olhos, Marel refletia sobre como alguém como Darcy não fazia parte da trama do romance original. Ele parecia ser mais do que um simples mercador, belo demais para ser relegado ao papel de figurante. Darcy, inclinando a cabeça com um sorriso enigmático, confirmou que era realmente um mercador, e perguntou, com uma pitada de curiosidade, o que ela queria dizer com figurante. Marel, surpreendida pela própria ousadia, descartou rapidamente a questão como um devaneio, chamando-o de meu lord. Percebeu que havia se deixado levar e falado de maneira demasiado formal para sua posição de meretriz, sentindo o calor subir em suas bochechas. Darcy, sem perder a compostura, sentou-se à sua frente. Ela o saudou com uma mistura de reverência e curiosidade, perguntando se ele sabia quem ela realmente era. Ele, então, pronunciou o nome de sua família e seu título completo, a única filha do Marquês de Maro. Marel percebeu que sua informalidade não era fruto de ignorância, Darcy sabia exatamente com quem estava lidando. Inclinando a cabeça, ele confessou que detestava a formalidade ao lidar com nobres, e pediu sua compreensão. Marel aceitou a explicação com um leve sorriso, observando que a fala mais casual combinava muito melhor com ele. Com uma xícara de chá em mãos, Darcy comentou, em tom pensativo, que não entendia por que as pessoas se fixavam tanto no status social, quando, no fundo, todos eram iguais. Marel sabia que criticar a nobreza de forma tão aberta era raro naquele mundo, fazia tempo que não encontrava alguém com uma visão tão moderna. Embora fosse a única filha do Marquês, ela também não se importava muito com as convenções da sociedade de classes. Finalmente, disse a Darcy para falar livremente, ao que ele agradeceu com um leve aceno. Vejo que já começamos a encontrar coisas em comum, murmurou Marel, quase para si mesma. Curiosa, Marel perguntou como ele havia conseguido entrar na mansão. Com um sorriso misterioso, Darcy explicou que havia usado um dispositivo encantado de sua própria criação, mostrando-lhe um anel que, segundo ele, permitia o teletransporte. Ele o havia criado recentemente e estava ansioso para testá-lo. Marel caiu em pensamentos profundos, sabendo que o teletransporte exigia tempo e esforço para desenhar runas complexas, no entanto, Darcy parecia ter feito isso com uma facilidade desconcertante. Seu pressentimento se confirmou, Darcy era extraordinariamente talentoso. Ela esperava encontrar um mercador comum, mas ele se revelou um criador de dispositivos encantados. Marel, impressionada, passou a discutir o dispositivo que desejava que ele fabricasse, mencionando que forneceria as pedras de Arcanium necessárias. Quanto? Perguntou Darcy, seus olhos brilhando com interesse. 5 bilhões de ouro, respondeu Marel sem hesitar. Darcy aceitou de imediato, embora sua mente estivesse ocupada com pensamentos sobre o que uma nobre, especialmente a única filha do Marquês de Maro, poderia desejar com um investimento tão grande. Ele entendia a curiosidade dela em relação às suas intenções. Em um mundo que condenava a magia, era surpreendente ver uma nobre como Marel buscando-a com tanta determinação. Mas para Marel, tudo se resumia a assegurar sua vida próspera e isolada. Com um gesto deliberado, ela estendeu as mãos e entregou-lhe um projeto, um gravador de vídeo e um player. O primeiro passo para iniciar sua vida isolada estava claro, Marel estava determinada a criar um filme, algo que transcenderia sua reclusão e daria início a uma nova era de magia e tecnologia. Isso é apenas o começo, disse Marel, a voz carregada de uma determinação sombria. Com um movimento elegante, desenrolou o papel em suas mãos, revelando um projeto vasto e ambicioso. A grandiosidade de suas intenções refletia-se nos traços detalhados que se espalhavam pelo pergaminho. Enquanto isso, em um palácio escuro e sombrio, o silêncio era quebrado apenas pelos passos metódicos dos soldados que patrulhavam os corredores. Ele estava aprisionado há mais de 10 anos, e os carcereiros, tentando aliviar a própria culpa, permitiam-lhe breves caminhadas pelo palácio. Era uma concessão ridícula, mas que lhe oferecia um pequeno prazer, ouvir fragmentos de conversas. Foi assim que soube que a filha de Etal estava à procura de um mercador de ferramentas mágicas. Ele lançou um olhar frio aos guardas, que, em sua vigilância obstinada, nunca percebiam quando ele saía daquele palácio em ruínas.
O pequeno espaço onde estava confinado era o único lugar onde ele se sentia verdadeiramente à vontade. Maro Atal, pensava ele, era diferente do que diziam os rumores. Ele estava preparado para recorrer à ameaça se fosse necessário, mas não esperava que uma nobre estivesse genuinamente interessada em criar ferramentas encantadas e tudo para se isolar confortavelmente em sua própria casa. A ironia disso o divertia. Ele acendeu um pequeno fogo, observando enquanto o capuz, símbolo de sua liberdade ilusória, era consumido pelas chamas. Desejava caminhar livremente, mas estava preso com uma situação que só aguçava ainda mais seu interesse por Marel e seus projetos. Mais tarde, enquanto relaxava em sua banheira, inclinando a cabeça para trás, ele se permitiu um momento de satisfação. Tinha assegurado o Arcanium que precisava, o negócio com Marel fora um sucesso e ele tinha o suficiente para prosseguir com suas próprias pesquisas. Com um gesto casual, ele removeu as lentes de contato e encarou seu reflexo no espelho, revelando olhos de um vermelho intenso. Aqueles olhos, que tanto assustavam os tolos, eram para ele uma ferramenta valiosa, assim como os itens encantados que dominava. Toque, toque, disse ele com desdém, sentado em uma cadeira, envolto em um roupão, soltando uma fumaça perfumada de ervas. Entre. Um homem entrou no quarto, notando o aroma que preenchia o ar. Sua Alteza passou muito tempo na banheira hoje, comentou ele, corando ao chamar Darcy por seu título. Ser observado o tempo todo é sufocante, respondeu Darcy, sem se importar em ocultar o aborrecimento na voz. Preciso de momentos para liberar a tensão, em particular. Ele deu um leve sorriso, apreciando a reação do outro, que rapidamente corou ainda mais. Espera, o quê? Alguém pode me explicar por que ele está corando agora? Darcy soltou uma risada suave, dispensando o homem com um aceno de mão. Se não tem mais nada a dizer, pode sair. O homem, envergonhado, se desculpou e deixou o quarto, fechando a porta com um leve estalo. Assim que o silêncio retornou, Darcy abriu o saco que havia deixado cair no chão, revelando o conteúdo precioso, Arcanium, puro e brilhante. Enquanto ponderava sobre suas próximas ações, Darcy refletiu sobre o sucesso de seu experimento de teletransporte, embora ainda estivesse longe de alcançar outros países. Olhou novamente para o projeto que Marel lhe entregará. A complexidade e a inovação por trás do gravador e do reprodutor eram impressionantes, muito mais avançadas do que ele esperava. Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Isso pode ser mais interessante do que eu imaginava. Na manhã seguinte, na mansão de Maro, a luz suave filtrava-se pelas pesadas cortinas recém-colocadas, mergulhando o ambiente em uma penumbra acolhedora. Letty, a fiel criada, entrou no quarto com passos leves, informando que o cômodo que Maro havia mandado preparar estava finalmente pronto. As cortinas escuras, cuidadosamente escolhidas, conferiam um ar de mistério e isolamento ao espaço, exatamente como Maro desejava. Obrigada, Letty, Maro respondeu com um sorriso, enquanto Letty suspirava aliviada, colocando a mão na testa. A criada estava visivelmente satisfeita com o progresso e também com o fato de o contrato com Darcy ter sido fechado com sucesso. Enquanto Maro revisava mentalmente as conversas com o misterioso feiticeiro, não pôde deixar de se lembrar da condição peculiar que ele impusera: suas reuniões deveriam ser estritamente privadas, sem a presença de mais ninguém. Caso contrário, o contrato seria rescindido imediatamente. A excentricidade de Darcy a intrigava, mas o fato de ele ter começado a trabalhar no dispositivo imediatamente demonstrava uma genialidade inegável, mesmo que seu desenho inicial fosse rudimentar para um profissional do seu calibre. Maro sabia que estava depositando uma grande confiança nele, especialmente após ter entregue todo o Arcanium que possuía. Enquanto essas preocupações lhe pesavam na mente, um pensamento urgente a atingiu como um raio. Levantou-se de repente, percebendo que precisava informar a tropa de teatro o quanto antes, o que fez Letty observá-la com uma expressão de confusão. Maro sabia que, embora não pudesse editar as filmagens por falta de um equipamento adequado, poderia gravar peças e óperas para reprodução. Era um começo modesto, mas prometia grande potencial. Decidida, ela chamou Letty, que ainda estava perplexa, e deu-lhe instruções claras: reunir toda a tropa Cherry e toda a equipe da ópera no jardim.
Letty ficou chocada com a ordem repentina, perguntando cautelosamente se deveria convocar todos os membros. Maru confirmou com firmeza, deixando claro que ninguém deveria ser deixado de fora. Letty, sempre eficiente, acenou em reconhecimento e saiu para cumprir a ordem. Maru observou a criada sair, reconhecendo o esforço que Letty vinha fazendo ultimamente. Você tem estado ocupada, Letty, murmurou para si mesma, antes de sorrir levemente. Pensando no futuro, Maru se perguntou se não seria o momento de encomendar um novo roteiro, talvez algo no estilo dramático de um crama. Alguns enredos interessantes começaram a tomar forma em sua mente, mas seus devaneios foram interrompidos pelo retorno de Letty. Senhora Lan chegou, senhora, informou Letty com um tom preocupado. Maru sentiu um frio na espinha. A senhora Lan, sempre atenta às novidades da sociedade, havia enviado uma carta recentemente, expressando sua saudade de Maru. Isso, Maru sabia, não era um bom presságio. Independentemente de convidar ou recusar Lan, a notícia de sua visita se espalharia rapidamente, alimentando as inevitáveis fofocas que Maru tanto evitava. Maru respirou fundo, ciente de que, mais uma vez, estava prestes a ser puxada para os jogos sociais que sempre considerará enfadonhos. Mas, agora, com um novo objetivo em mente e segredos para proteger, cada movimento precisaria ser cuidadosamente calculado. Ela sabia que Luan não pensaria muito a respeito, pois estava genuinamente preocupada por não ter visto Maru há algum tempo. Sério, como pode ser tão ingênua, Maru? Ou sou eu a única a perceber isso? Maru segurou a cabeça, percebendo que nunca foram próximas o suficiente para se convidarem. Relembrando o ano passado, ela notou que nunca havia convidado Luan para sua casa. Era principalmente por causa dos olhares de desprezo dos protagonistas masculinos, mas também porque o tempo com Luan não era dos mais agradáveis. Sempre que estavam juntas, as pessoas as comparavam e Maru sempre era menosprezada. Ela afirmou que Luan era alheia a isso, porque quando alguém é amado como ela era, não há necessidade de perceber o ambiente ao redor. Maru reconheceu que Luan não era uma má pessoa, mas não importava o quanto ela se esforçasse para escolher as roupas certas e praticar a etiqueta adequada, sempre era ofuscada pela mera presença de Luan. Cada vez que se perguntava o que estava fazendo de errado, o que havia de errado com ela, mas nada disso importava mais. Ela se acomodou na cadeira, repousando a perna na mesa, sentindo-se liberada agora que havia desistido. Ainda assim, considerava escrever uma resposta. Raciocinava que era necessário encontrar-se uma vez e resolver as coisas corretamente, sabendo que se encontrassem a sós, havia uma grande chance de as coisas darem errado para ela novamente. Decidiu pedir para encontrar também os personagens principais masculinos. Na manhã seguinte, Maru ainda não tinha tido a chance de se encontrar com a tropa, pois estava ocupada agendando reuniões com os 3 personagens principais. Ela achava que Luan não tinha ideia de quão considerada ela tentou ser, acrescentando que era apenas mais um dia na vida de uma heroína. Ela tentou ignorar isso imediatamente, não querendo se prender ao assunto por mais tempo. Ela deveria se encontrar com Darcy hoje para discutir os dispositivos encantados. Sentou-se à mesa com os 5 milhões de ouro prontos em um cheque. A mesa estava cheia de doces para os dois. Tic-tac, 14 horas. Fosh, ele apareceu, como antes. Darcy segurou a cabeça, exclamando de frustração. Maru se perguntou o que estava acontecendo, já que ele parecia irritado. Sentando-se, seu comportamento mudou subitamente, cumprimentando-a e explicando que havia se atrasado no caminho. Maru ficou confusa com a mudança repentina de atitude, ele parecia tão assustador por um momento que pensou que, se tivessem se encontrado em outro lugar, seu temperamento teria sido ainda pior. Maru limpou a garganta e perguntou a Darcy como estava o projeto, observando que já havia se passado exatamente 2 semanas. Reclinando-se no sofá com os braços cruzados, Darcy respondeu perguntando por que ela estava fazendo o dispositivo, já que parecia não ter intenção de sair de casa novamente. Com calma, Maru respondeu que nunca planejou sair de novo. Ela sabia que era fútil tentar esconder isso, rumores se espalhariam de qualquer forma, já que ela continuaria a permanecer na mansão e, eventualmente, todos acabariam descobrindo.
Então, ela estava disposta a compartilhar isso, por que não? Ele perguntou, e Maru hesitou, pensando em como poderia ser o mais vaga possível. Ela precisava cortar qualquer problema potencial pela raiz, sabendo que os mercadores, em particular, espalhavam palavras facilmente. Começou a explicar que muitas famílias nobres tinham seus próprios problemas, dizendo que havia algo pessoal acontecendo com os Atal, então decidiu obedecer a seu pai. Enquanto lutava para continuar, o ambiente ficou tenso. Maru começou a gaguejar, sem saber o que dizer. Darcy a observava com os braços cruzados, sem dizer uma palavra. Suor formou-se em sua testa enquanto ela ficava em silêncio, perguntando-se por que ele não estava respondendo ao que ela dizia. Parecia que ele estava esperando que ela dissesse a verdade. É só um truque, ele realmente não sabe de nada. Não caia nessa, Maru, pensou ela, fechando as mãos e tentando conter a verdade. Pensou que talvez pudesse arriscar e abrir um pouco mais. Finalmente, ela se entregou, com a cabeça baixa, confessando que estava cansada das pessoas, cansada de tudo. Darcy, que estava cansado de estar preso e considerando sair do país ao invés de buscar vingança, ficou surpreso. Ele queria se libertar do ciclo diário, mas aqui estava ela, se prendendo voluntariamente. Você está doente e cansada? Ele perguntou. Ela respondeu que não queria ver ninguém e planejava apodrecer em seu quarto para sempre, observando que isso a tornaria a mais feliz. Ele não conseguia acreditar que alguém pudesse preferir um estilo de vida tão horrível. Ele perguntou se ela sabia o que significava realmente estar trancada. Claro que sei, ela respondeu. Então a única filha dos Atal está declarando que se trancará? Darcy perguntou. Maru evitou o assunto e perguntou onde estava o dispositivo. Inicialmente, Darcy pensou que ela tinha um gosto peculiar, mas, ao ver a expressão em seu rosto enquanto ela respondia, começou a se perguntar o que havia causado isso. Maru interrompeu seus pensamentos, percebendo que o prazo poderia estar apertado e instando-o a lhe dizer se havia algum problema. Darcy garantiu que esse não era o problema. Ele sorriu e sugeriu. Eles alteraram seu contrato, demonstrando curiosidade sobre o bloqueio autoimposto dela e pedindo para que ela mostrasse como funcionava. Marca ficou confuso e perguntou por que ele estava curioso. Darcy desconversou, explicando que ele também passava muito tempo sozinho. Marca rebateu, observando que ele era um comerciante, e Darcy, com um sorriso largo, explicou que não era muito popular. Maru ainda não conseguia acreditar nas palavras dele, então Darcy revelou que havia completado o trabalho dela, tirando uma sacola de papel do seu manto. Ele mencionou que era bastante bom no que fazia e pediu que ela estendesse as mãos para colocar o gravador de vídeo nelas. Mara ficou chocada com a semelhança do dispositivo com um do mundo moderno e especulou se ele realmente tinha feito um dispositivo assim em tão pouco tempo. Para ser honesta, ela queria continuar trabalhando com ele, era difícil encontrar alguém tão habilidoso. Após um momento de reflexão, decidiu mostrar a ele como funcionava o bloqueio autoimposto. Maru conduziu Darcy pelo corredor, pensando que logo poderia se afastar do palácio e do imperador que o usava. Ele considerava que, se apresentasse como príncipe, talvez pudesse viver como outros príncipes, mas não queria desperdiçar seu tempo vivendo dessa maneira. Ele acreditava que, se conseguisse passar seu aniversário este ano, nada o impediria de ir para um lugar distante e viver a vida que sempre quis, arrependendo-se pelos pecados cometidos até então. Ele decidiu passar o tempo aprendendo sobre Maru, que queria se isolar. Ele riu suavemente, achando a situação uma graça. Enquanto caminhavam, Darcy olhava ao redor, elogiando a mansão e se perguntando quanto dinheiro havia sido gasto para deixá-la tão sofisticada. Ao chegarem a uma porta, Maru abriu suavemente e explicou que era uma sala de teatro. Entraram e ela estava bastante vazia, o que fez Maru comentar que não havia muito o que ver. Darcy sorriu sem jeito, concordando que estava realmente vazia, tentando descobrir o que fazer. Maru colocou o video player em um banquinho, ajustou-o e disse que agora tinham o dispositivo encantado. Ela ligou o aparelho e imediatamente uma tela apareceu nas cortinas pesadas. Marca ficou feliz e surpreso por realmente funcionar, uma tela na parede de verdade. Darcy se gabou, dizendo que foi fácil de fazer.
Então ele perguntou o que ela fazia na sala sozinha. Maru explicou que geralmente se deitava e escutava música. O quê? Ele exclamou. Ela continuou dizendo que ia brincar com o novo dispositivo, assistir à sala, ler alguns livros e comer alguns petiscos. Darcy questionou se ela realmente ficava no quarto só para isso. Maru confirmou com um aceno. Ele perguntou por que ela não saía. Ela respondeu que gostava de estar sozinha. Você gosta? Ele perguntou. Maru confirmou com um aceno, e eles se encararam de forma constrangedora até que Maru quebrou o olhar e se virou, dizendo que não esperava que alguém entendesse de imediato, mas decidiu mostrar a si mesmo. Ela se adiantou para fechar as cortinas e pediu para ele se deitar no sofá. Ele se acomodou, ansioso para ver o que ela estava prestes a mostrar. Questionava-se qual seria a diferença, já que conhecia bem a sensação de estar sozinho, estava cansado disso. Enquanto fechava as cortinas, Maru mencionou que seu momento favorito do dia era da meia-noite até o amanhecer. Ao amanhecer, ela tocou o reprodutor de música, ajustando-o para começar a tocar suas melodias. Darcy ficou surpreso e exclamou ao ouvir a música suave. Maru então perguntou o que ele achava e se gostava. Ela se deitou na cama, dizendo que agora só precisavam relaxar enquanto ouviam a música. Darcy se levantou rapidamente, perguntando se era só isso. Ele comentou que era muito diferente do bloqueio que ele tinha em mente, rindo constrangido, e caminhou até ela, pairando sobre a cama enquanto ela se deitava, mencionando que às vezes passava o tempo assim, dando a si mesma um espaço para descansar quando estava exausta. Ela abriu os olhos após um momento e se sentou. Darcy perguntou por quê, observando que ela tinha tudo o que precisava como única filha de Etval. Ela sorriu, lembrando-o de que ainda era um ser humano e que os relacionamentos nem sempre saíam como esperava. Às vezes, ela precisava se afastar de tudo. Darcy sugeriu que ela estava cansada porque se preocupava demais com o que os outros pensavam, aconselhando-a a parar de pensar nisso. Maru sorriu suavemente, afirmando que faria exatamente isso a partir de então. Ela foi até as cortinas e as abriu, revelando o sol laranja se pondo. Darcy perguntou que tipo de dispositivo ela queria a seguir, e ela disse que queria um dispositivo que ampliaria a tela e preencheria toda a parede. Darcy pensou na ideia e, ao ver a expressão dela, percebeu que estava diferente de antes e sua expressão havia mudado drasticamente. Darcy concordou e disse que a encontraria novamente em 2 semanas. Maru questionou se ele estava certo e se não seria difícil de fazer, mas Darcy estava confiante, dizendo que podia fazer qualquer coisa. Isso o afetava tanto que ele queria observá-la por mais tempo. Finalmente, o momento chegou. Maru respirou fundo enquanto estava na entrada. Seu nome foi chamado, e ela olhou para trás, vendo que tinham chegado, o príncipe Ryan e Kaizen. Lynn perguntou se ela havia esperado muito. Maru explicou com um sorriso que levou um tempo para se encontrarem e chegarem à sua casa juntos, agradecendo a Maru pelo convite. Maru disse que não havia problema algum, agradeceu a presença deles e os recebeu com um sorriso forçado, pois internamente só queria terminar esse relacionamento desagradável. Agora estavam todos na sala de estar, e Lynn continuou falando sobre quanto sentia falta de Maru e estava preocupada, pois tinha ouvido que Maru não havia saído de casa por um tempo. Maru explicou que não estava se sentindo bem. Lynn exclamou meu Deus e perguntou se ela estava doente ou se não estava bem. Maru observou atentamente e viu que Lynn estava genuinamente preocupada com ela. Você deseja que eu sinta que ela ainda não mostrou suas verdadeiras intenções, mas espero que em breve você pare de ser ingênua. Maru afirmou que Lynn era uma heroína de coração bondoso, que se estendia a todos, e por isso ela costumava pensar que poderiam ser amigas. Ela achava que Lynn queria isso também. No entanto, Maru pegou sua xícara de chá e explicou que o motivo pelo qual a tinha convidado hoje era para informá-los de que não veria mais a senhora ali no futuro. Por quê? Lynn perguntou. Maru explicou que havia cometido muitos erros e não sabia que estava errada por ter se envolvido com a senhora Lynn desde o início. Ela disse que refletiria sobre seus erros, se isolando em casa para que Lynn não precisasse se preocupar com ela. Como é sua culpa? Lynn perguntou, surpresa.
Lin afirmou que ela não havia feito nada de errado. Maru percebeu que, mesmo assim, nada havia mudado. Ela se perguntava se Lin era realmente alheia ao fato de que estava sendo criticada por causa dela. Não havia jeito, mas Lin sempre evitava lidar com a situação, pois nunca precisou enfrentar conflitos diretamente e tudo sempre acabava bem para ela. Maru sabia que não era um crime evitar problemas, mas ela estava sofrendo, então decidiu se afastar. Finalmente, falou, dizendo a Lin para não a chamar mais assim. Cain ficou furioso, questionando como ela poderia dar ordens a Lin. Maru respondeu, com a calma de sempre, que não era uma ordem, apenas queria se manter distante. Ela também informou que não a viriam em eventos sociais, como vinha sendo ultimamente. Ela sorriu, pegou sua xícara de chá e Cass perguntou se ela esperava que acreditassem nela. Maru observou e achou estranho que o príncipe Ryan permanecesse em silêncio. Lin saiu correndo, chorando, dizendo que realmente pensava que eram amigas. Eles tentaram detê-la, mas Maru apenas observou em silêncio enquanto Cass corria atrás dela. Isso confirmou para ela que o protagonista masculino deveria correr atrás dela. O príncipe Ryan foi o único que permaneceu sentado com os braços cruzados, olhando para Maru com raiva, e finalmente perguntou se ela estava falando sério. Maru imediatamente respondeu que sim. O príncipe Ryan gritou que as pessoas não mudam tão facilmente. Maru sorriu e lembrou de que ela havia dito que ficaria em casa, já que ele havia dito que ela não podia fazer nada de qualquer forma. Ela observou que a maior parte das dificuldades enfrentadas por Lin era causada por ela mesma. Se ela saísse da trama, Ryan acabaria passando mais tempo com Lin. Maru se perguntou se Ryan conseguiria evitar conflitos com Lin, apesar de sua personalidade difícil, e, sorrindo para ele, disse que esperava que ele sofresse tanto quanto ela havia sofrido. Espere, então parece que ela não é má, mas apenas incrivelmente alheia, o que é pior. Maru pediu desculpas e saiu da sala, feliz por ter acabado, exclamando o quanto foi emocionante. Ela declarou que quanto mais simples a vida social, melhor. Sua criada a vestiu com um elegante vestido vermelho e um casaco de seda para proteger seus ombros. Finalmente, chegou o dia em que ela encontraria os atores. Letty a elogiou por sua aparência e Maru agradeceu com um sorriso. Ao se levantar, Maru se inclinou para pegar o reprodutor de vídeo da mesa e mencionou que achava que havia um informante entre eles. Letty se estremeceu, exclamando o quê? Maru explicou que Ryan estava reagindo rapidamente aos seus movimentos e pediu a Letty para investigar isso. Letty concordou, e Maru agradeceu, pegando o vídeo player e decidindo seguir em frente. Na sala de estar, o espaço estava cheio de pessoas murmurando e se mexendo. Ao entrar, todos os olhares se voltaram para ela. Maru cumprimentou a todos com um sorriso, dizendo olá e agradecendo pela presença. O primeiro homem falou, dizendo que era um prazer conhecê-la, e se apresentou como Petol, o dramaturgo que escreveu o roteiro. Maru cumprimentou, dizendo que já tinha ouvido coisas ótimas sobre ele e que acreditava que ele tinha potencial para escrever grandes dramas. Ele aceitou o elogio, dizendo que era uma honra. Mariel olhou para o grupo e percebeu que eles deviam ter ouvido os boatos sobre ela. O fato de estarem ali significava que não ligavam para os rumores ou que precisavam de dinheiro, pois ela estava oferecendo 10 vezes o valor mais alto da indústria. Trabalhar para a infame Maru deveria valer a pena. Eles cochichavam entre si, dizendo que correram para o encontro porque precisavam de dinheiro, mas não sabiam qual era a pegadinha. Perguntavam-se se ela os faria fazer algo estranho, já que não faziam ideia do que poderia vir pela frente. Então, Maru trouxe o gravador de vídeo, e todos se espantaram. Ela explicou que a razão de tê-los reunido era para informar que iria gravar as peças. Gravar? Murmuravam, ainda assustados. O que é isso? Se perguntavam. Um deles se aproximou, repetindo as palavras dela. Ela se virou para encará-lo. Era Ledro, o protagonista da peça e o ator mais popular entre as mulheres. No entanto, para ela, Dari tinha estabelecido um padrão muito alto. Isso era uma verdade inegável, sem dúvidas. Ele perguntou se Maru poderia explicar o que significava gravar, percebendo que eles não entendiam.
Ela explicou que iria guardar a peça dentro do dispositivo encantado. Disse que seria mais fácil se ela simplesmente mostrasse, e sugeriu que começassem. Ela começou a gravar, e todos ainda estavam confusos. Ledro perguntou se deveria apenas olhar para o meio, apontando para ele. Maro assentiu, sugerindo que todos tentassem dizer algo. Eles falaram um após o outro, ainda sem entender direito como funcionava, apenas fazendo o que ela mandava. Poucos minutos depois, Maro chamou a atenção de todos, apontando para onde deveriam olhar. A luz se acendeu, e todos ficaram boquiabertos ao se verem na tela. Eles perceberam que podiam se gravar e assistir depois. Maro explicou que era uma ferramenta mágica que ela mesma havia criado, então não havia motivo para terem medo. Ela acrescentou que, se duvidassem das ferramentas, seria como duvidar dela, deixando claro desde o início, já que ferramentas mágicas tinham má reputação. Para ela, aquilo era mais uma bênção do que uma maldição, uma ferramenta capaz de preservar o tempo do passado. Eles olharam para a tela por um momento e depois começaram a rir, comentando como pareciam desajeitados e tão rígidos quanto um galho seco. Ao perceber que era exatamente assim que se moviam, começaram a se questionar sobre como tudo funcionava, notando que não sentiam nada de estranho. Então, Maro perguntou se todos estavam bem para continuar gravando, e todos assentiram em concordância. Conforme as coisas começaram a avançar, o dramaturgo percorreu até Maro, chamando-a e dizendo que queria perguntar algo antes de começarem a peça. Maro perguntou o que era, e P explicou que a história que prepararam se chamava A História de Amor da Garota do Século e o Feiticeiro. Mas como Maro sabia, a reputação dos feiticeiros não era das melhores, e ele perguntou se ela estava bem em continuar com essa trama. Feiticeiros, ela pensou. Feiticeiros eram pessoas nascidas com poderes mágicos que deveriam receber elogios por seus talentos, mas tornaram-se gananciosos por ainda mais respeito e poder. Eles queriam subir cada vez mais alto, até o topo, o que levou a uma luta de poder com a família real. A família real espalhou rumores maliciosos sobre os feiticeiros para isolá-los e controlá-los, insinuando que eles causavam nada além de danos com seus poderes. Como resultado, alguns feiticeiros se conformaram em servir a família real, enquanto outros se esconderam, tornando-se difíceis de encontrar. Aqueles que se rebelaram contra o palácio foram repetidamente suprimidos, levando eventualmente a uma grande batalha. Ryan fez sua estreia como o protagonista masculino, liderando a batalha. Embora tivesse uma boa habilidade com a espada, a vitória foi principalmente graças às ferramentas mágicas. Eles transportavam provisões e armas usando dispositivos encantados, alimentados pelos feiticeiros que se ajoelharam diante da corte real. Era bastante irônico. P expressou seu medo de que ter um feiticeiro como protagonista masculino fosse muito controverso e sugeriu mudar. Maro descartou suas preocupações, dizendo que estava bem com isso e que ele deveria continuar com o roteiro. Petol agradeceu e se curvou. Maro se aproximou, compartilhando algumas outras ideias que esperava que ele utilizasse mais tarde. P, gaguejando de nervoso, respondeu a ela. Petol então chamou para o início da peça, e eles começaram, deixando Maro hipnotizada. Quando deram a última reverência, encerrando a apresentação, Maro aplaudiu incessantemente, lágrimas nos olhos e elogios nos lábios. Ela comentou que colocar o coração e a alma em algo era realmente uma coisa linda. Maro então foi em direção à câmera, feliz por ter gravado a peça. Ledro se aproximou, buscando sua atenção. Ela olhou para ele, perguntando-se o que poderia ser. Ele perguntou se não seria demais gravar e assistir à gravação com ela. Confusa, ela respondeu que tudo bem, mas também perguntou por quê. Ledro explicou que achavam que era uma boa oportunidade para revisar suas atuações e aprender com isso. Os outros assentiram em concordância. Ótimo, isso é ótimo, exclamou Petol, visivelmente agitado, dizendo que a inspiração estava fluindo. Ele então começou a rabiscar freneticamente em suas anotações. Todos começaram a discutir como pensavam que suas performances eram iguais às dos ensaios, mas agora viam que precisavam ser mais expressivos e fazer movimentos mais deliberados nas cenas, anotando todas as observações sobre o que precisavam mudar,
e todos concordaram que foi muito útil. Maru pensou que talvez essa fosse a melhor forma de ajudá-los a verem por si mesmos que não havia maldição alguma associada ao dispositivo encantado. Honestamente, ela achava hilário ouvi-los chamarem uma câmera de dispositivo encantado. Petol chamou a Lady Maru, perguntando se poderiam assistir à próxima peça também. Ele explicou que sabiam que o dispositivo era caro e perguntou se não seria demais usá-lo novamente, acrescentando que entenderiam se ela recusasse. Maru pensou por um momento, ciente de que ferramentas encantadas eram, de fato, absurdamente caras, e entendeu por que era difícil para eles pedirem. Ela olhou para eles, sabendo que não tinha obrigação de ajudá-los de forma alguma, afinal, a opinião pública sobre ela nunca havia mudado, apesar de suas muitas ações de caridade. Mesmo assim, ela aceitou e disse que poderiam usar o dispositivo o quanto quisessem. Sério? Sério mesmo? Exclamou Petol. Maru explicou que poderia fazer outro, para que eles pudessem usar este para os ensaios. Ela se ofereceu para deixá-lo disponível para a prática todas as noites até às 22 horas. Não esperava que isso mudasse o que as pessoas pensavam sobre ela, mas apenas desejava que fosse útil para eles. Eles imploraram para que ela permitisse pagar uma pequena taxa ou fazer algo em troca. Maru sorriu e finalmente lhes disse que a única forma de retribuí-la seria com uma grande peça. Eles ficaram surpresos com a resposta, a ponto de Ledro ficar completamente ruborizado. No final do dia, Ledro se curvou e agradeceu a Maru por tudo o que ela tinha feito, perguntando como poderia retribuí-la. Maru estava pensativa, notando que, como suspeitava, Ledro era o melhor ator ali. Ela se aproximou, colocou a mão no ombro dele e o elogiou, dizendo que sua atuação era excelente e que sua entrega emocional era tão fluida quanto a água. Ela disse que ele poderia retribuí-la continuando a fazer um bom trabalho. Ele sorriu para ela, dizendo que esperava que ela pudesse visitá-los mais vezes. Maru respondeu que com certeza, embora estivesse um pouco confusa com a reação dele. Durante o jantar, eles se reuniram em torno da mesa e discutiram como os rumores sobre a Lady Maru estavam todos errados. Um dos homens mais velhos olhou, confuso, dizendo que não entendia, lembrando que Ledro havia dito que só estava indo por quê. Os outros, que agora se perguntavam sobre o que ele estava falando. Outro ator ficou chocado e perguntou se Ledro estava realmente com falta de dinheiro, considerando o quão popular ele era. Foi explicado que Ledro não tinha conseguido trabalho recentemente desde que recusou uma oferta para ser amante de uma nobre. Amante masculino? Exclamou o ator mais jovem. Ledro continuou explicando que isso acontece com muitos atores, pois essas damas querem manter homens bonitos apenas para elas. Um dos homens, comendo seu frango, riu e comentou que Ledro parecia completamente enojado por mulheres, observando que nunca o tinha visto mencionar uma mulher primeiro. Ledro explicou que Lady Maru foi a primeira pessoa a ver sua atuação, e não apenas sua aparência, dizendo que ela o enxergou pelo que ele era, sem ganância ou luxúria nos olhos. O outro homem o provocou, dizendo que Ledro parecia disposto a se voluntariar para ser o amante de Maru, fazendo o jovem ator arregalar os olhos ao observar a reação de Ledro. Perguntaram se ele estava falando sério, e Ledro respondeu que não via motivo para ela recusar. Jonga, um dos atores, lembrou-se de um rumor que circulava, dizendo que atores que trabalhavam com Maru saíam com habilidades aprimoradas. Finalmente, perguntaram se havia algum tipo de treinamento especial. Ledro apenas sorriu, sabendo a verdade, mas disse que era um segredo para manter a confidencialidade. Maru incluíra termos específicos no contrato, assegurando que, se qualquer informação sobre o gravador vazasse, o contrato de trabalho seria rescindido. Ela entendia o potencial de reação pública que poderia surgir. O projeto de teatro estava progredindo bem e já haviam gravado 3 peças, e as habilidades dos atores estavam se aprimorando a cada dia. O rascunho do roteiro que Maru queria estava quase completo, o que era uma das razões para ela achar pouco necessário sair de casa. Ela riu com o pensamento. Letty notou que Maru parecia estar de bom humor. Finalmente, virando-se para Letty, Maru perguntou se ela havia descoberto algo sobre o que a instruir a verificar sobre Ryan. Letty lembrou-se da tarefa e informou que não havia encontrado muita informação útil. Ah, é? Maru exclamou,
mas rapidamente acrescentou que estava tudo bem e agradeceu a Letty por procurar. Ela se perguntou se estava sendo sensível demais sobre o assunto. Interrompendo seus pensamentos, Letty de repente exclamou, "Ah, sim", e disse que Ledro havia deixado uma carta para ela. "Ele deixou?" Maru respondeu, surpresa. Letty entregou a carta e logo se retirou. Maru se perguntou o que Ledro queria lhe dizer em nível pessoal, mas decidiu deixar a carta de lado por enquanto e focar seus pensamentos em outra coisa. De repente, uma luz intensa a assustou. Ela perguntou o que era aquilo e, antes que pudesse responder, Darcy apareceu. Recompondo-se rapidamente, ela o cumprimentou, notando que fazia tanto tempo desde a última vez que se viram e que ele, como sempre, chegava na hora certa. Ele reconheceu suas palavras, enfatizando que valorizava a pontualidade. Com um sorriso de canto, perguntou o que ela escondia nas mãos. Nervosa, Marel estremeceu antes de levantar as mãos e explicar que era uma carta de um dos atores, mencionando que havia emprestado a eles o gravador. Darcy, intrigado, perguntou mais sobre o gravador, e Marel explicou que havia dado um nome à ferramenta encantada que ele fizera, acrescentando que todos diziam que o dispositivo dele era incrível. "Sério?" Ele respondeu, o tom carregado de preocupação. Darcy sabia que, se as pessoas descobrissem sobre seus poderes, isso poderia causar problemas. Ele murmurou algo baixinho. "O que você disse?" Marel perguntou, curiosa. Darcy desconversou, entregando a ela um novo dispositivo que havia criado. Explicou que, se ela o acoplasse ao gravador, a tela ficaria maior. Marel ficou chocada ao perceber que tudo o que ela havia feito era descrever o item, mas Darcy, sem precisar de mais detalhes, já havia conseguido aprimorá-lo. "O jeito como eles mencionam essas coisas me faz rir de verdade", ela pensou, se perguntando como alguém como Darcy não era mencionado na trama original. Parecia que ele deveria ter algum vínculo com os personagens principais. Será que ele teria morrido? Ela ponderou essa possibilidade antes de balançar a cabeça, lembrando a si mesma que ele provavelmente era apenas um mercador, e, portanto, irrelevante para a história. Mudando de assunto, Marel disse que gostaria de encomendar outro gravador, explicando que planejava deixar o atual para os atores e conseguir um novo para a sala de teatro. Darcy respondeu que tinha uma pergunta para ela. "Por quê?" Ele perguntou, de repente sério. Marel sentiu um frio na espinha, sem entender o que ele queria dizer. "O quê?" ela exclamou. Ele perguntou por que ela se esforçava tanto para ajudar os atores, sugerindo que eles podiam cuidar de si mesmos e que ela deveria usar seus recursos para si mesma. Marel argumentou furiosa, dizendo que ajudar era uma escolha dela. Darcy deu de ombros, dizendo que estava apenas preocupado que ela fizesse algo imprudente e se machucasse de novo. "Ah, o jeito como ele se importa." Marel ficou sem graça com as palavras dele, se perguntando se Darcy estava pensando no que ela havia dito no outro dia. Ela tossiu para limpar a garganta e desviou o olhar, garantindo que ficaria bem. Explicou que não esperava nada em troca e que aquilo não era um grande problema para ela só precisava que eles se apresentassem bem na peça. Darcy repetiu suas palavras, refletindo sobre o fato de que ela não esperava nada em troca. Ele se aproximou, segurando suas mãos, e mencionou. Ele mencionou que ouviu dizer que ela tinha aceitado Hiro como um amante masculino. "O quê? Como assim?" Marel quase surtou. Ele, sem dar muita importância, perguntou como ele poderia saber. Ela explicou que não via mais nenhum dos membros da equipe da peça e só ia ao teatro depois que eles terminavam os ensaios. "Ah, é mesmo?" Ele sorriu, finalmente acreditando nela. Darcy admitiu que devia ter sido mal informado. Marel, nervosa, coçou a nuca e garantiu que tudo não passava de um mal-entendido. Ela se questionou, se perguntando por que estava corando. Olha esse cara. É bem óbvio, pensou, enquanto Darcy a encarava por um momento antes de finalmente perguntar se havia mais alguma coisa que ela precisava que ele fizesse. Ele mencionou que logo ficaria ocupado e não achava que conseguiria aparecer por um tempo. Marel aceitou suas palavras, deduzindo que os negócios dele estavam indo bem.
Darcy riu nervosamente, dizendo que não era lá grande coisa. Marel levantou a mão, como se estivesse visualizando-o em modo retrato, e disse que, para seu próximo projeto, queria uma ferramenta que pudesse capturar e documentar qualquer momento. Ele perguntou se ela gostaria de poder pegar partes das gravações e mantê-las como imagens, afirmando que seria mais fácil do que o último projeto. Sério? Marel estava impressionada com a capacidade dele de criar qualquer coisa que ela pedisse, sentindo uma vontade súbita de cobri-lo de arcanium. Darcy então perguntou se ela não estava curiosa sobre quando ele voltaria. Marel virou-se para ele e perguntou quando ele voltaria. Não sei, ele respondeu. Ela se perguntou por que ele a fez perguntar, então. Darcy sugeriu que eles deveriam ir ao teatro. HM. Marel ficou surpresa. Sim, Marel. Ter um tempo a sós com esse cara, ela pensou. Darcy sorriu para ela, explicando que precisavam assistir à peça, só os dois, a sós. Ele precisava ver se as ferramentas estavam funcionando corretamente. Enquanto entrava na sala de teatro e ajustava a câmera, Marel sentiu uma pontada de decepção, percebendo que quase havia entendido tudo errado. Lembrou-se de que não veria Darcy por um tempo após aquele momento. Ela não sabia muito sobre ele, apenas que sua presença era marcante e que a aura ao seu redor sugeria que ele não era um mercador comum. Marel se perguntou se o motivo pelo qual ele não queria que ninguém o visse estava relacionado à sua vida como feiticeiro. Decidindo não se intrometer na vida dos outros, ela só queria se dar bem com Darcy, como vinham fazendo. Ei! Darcy chamou, virando-se com um livro na mão e sorrindo para ela. Tum! O coração de Marel disparou. Ela não pôde deixar de notar o quanto ele era bonito. Darcy se espreguiçou, e... Darcy estendeu o livro para Marel, perguntando se ela gostava daquele tipo de leitura. Sim, respondeu ela. Darcy disse que estava um pouco surpreso por ela gostar de romances, já que ela estava cansada de pessoas. Marel explicou que gostava de histórias em que duas pessoas se aproximavam o suficiente para depender uma da outra, pois isso a fazia se sentir melhor. Sua expressão ficou triste. Darcy sorriu suavemente, comentando que ela devia ter uma imaginação vívida para se sentir melhor através de tais histórias. Marel, querendo mudar de assunto, comentou sobre o tom cruel dele. Ele sorriu novamente, dizendo que isso era o que o tornava encantador. Marel se sentou e se virou para perguntar a Darcy se ele já tinha se apaixonado por alguém. Ele a olhou por um momento antes de responder que não, pois nunca teve a chance. Surpresa, ela perguntou onde ele morava, apostando que as pessoas o cercariam se ele sequer passasse pela rua. Darcy explicou que simplesmente não gostava de estar perto das pessoas dessa forma, sendo como ela, mas logo acrescentou, quase tecnicamente, que era mais como um escravo. O quê? Marel exclamou. Ele continuou, explicando que passava a maior parte do tempo em seu quarto e raramente saía, e que o motivo pelo qual tinha sido um pouco rude com ela era porque ela o lembrava de sua própria situação. Aquela era apenas a vida dele. No entanto, ele a tranquilizou, sorrindo enquanto dizia que estava deixando tudo isso para trás. Nesse momento, Marel percebeu algo: Darcy estava planejando ir embora. Ela entendeu que ele não tinha contado porque não via necessidade. Ele havia feito 2 dispositivos encantados para ela e, nesse processo, revelou um pouco sobre si mesmo. Marel sentiu-se triste, sabendo que a próxima vez provavelmente seria a última em que o veria. Darcy interrompeu seus pensamentos, perguntando no que ela estava pensando tão profundamente e se eles deveriam começar o filme. Eles iniciaram o filme, e Marel foi imediatamente capturada pela história. Ela admirou o quão grande e bonita era a tela, comentando que estava se divertindo. Ela elogiou a história sobre o feiticeiro, dizendo que era boa o suficiente para um replay e se perguntou se Darcy estava gostando também. Ela olhou para Darcy, e depois de um tempo, ele percebeu. O que foi? Ele exclamou, olhando para ela. Marel estremeceu e rapidamente se recompôs, dizendo que ele parecia incomumente focado, diferente dos outros dias.
Ele respondeu que ela havia colocado muito esforço para conseguir a gravação, acrescentando uma crítica sobre os feitiços serem elaborados demais, assim como os duelos com espadas. Darcy disse que preferia batalhas mais concisas e rápidas. Marel olhou, comentando que ele soava como alguém que tinha lutado muito. Você é muito imaginativa, ele retrucou. Marel se perguntou se a partida iminente de Darcy estava relacionada a algo como batalhas. Não pode ser, Marel de repente percebeu que não queria que Darcy morresse. Ela queria fazer de tudo para ajudá-lo, mas os enredos dos romances que conhecia não poderiam ajudá-lo. Ela precisava pensar em algo que pudesse proteger Darcy, uma arma poderosa que pudesse salvar sua vida. Marel brevemente se lembrou. Marel voltou ao presente, animada, e perguntou se Darcy poderia fazer algo como aquilo. Estava na hora de Darcy ir embora, e ele anunciou isso a ela. Marel perguntou se ele tinha gostado da peça, e ele admitiu que não tinha sido tão ruim, elogiando a nova ideia do dispositivo dela como realmente interessante. Ele perguntou se era algo como um canhão portátil, dizendo que poderia fazê-lo usando um pouco de arcanium. Marel olhou para ele e sorriu. Darcy congelou, olhando fixamente para ela. Ah! Exclamou ele. Em seguida, disse para ela ler a carta. Que carta? Perguntou Marel. Ele respondeu que era a carta que tinha recebido daquele ator e mencionou que tinha um palpite sobre ela. Darcy insistiu para que ela lesse a carta em voz alta para que ele pudesse ouvir, tentando persuadi-la ao prometer que, se ela fizesse isso, ele faria o gravador de graça. Não, obrigada, Marel recusou sem pestanejar, dizendo que tinha dinheiro de sobra para gastar. Darcy explicou que aquilo estava mexendo com ele, mas mesmo assim, ele ainda a enviou para ela. O que você está dizendo? Marel perguntou, confusa. Ela lembrou que ele estava agindo como da última vez, como se estivesse com ciúmes. Engolindo seco, finalmente disse a ele para não falar coisas assim ou as pessoas poderiam pensar que ele estava interessado nela ou algo do tipo. Meu Deus, esses dois são tão casalzinhos, pensou ela. Ele se desculpou se ela interpretou dessa forma, mas Marel explicou que eram as outras pessoas que poderiam entender errado. É isso que você quer, então? Ele perguntou. Marel ficou totalmente chocada com a pergunta repentina. O quê? Ela gaguejou, atonita. Ele disse despreocupadamente que sabia que era o tipo dela. Marel gaguejou, questionando como ele sabia disso. Darcy explicou que seria tolice não perceber, dadas as circunstâncias. Então, ele sorriu suavemente para ela e perguntou. Gostaria que eu estivesse interessado em você? Por que personagens fictícios são sempre tão bons? Ela pensou. Ele se inclinou na direção dela, e Marel, nervosa, levantou as mãos na frente dele, recusando-o. Por que não? Ele perguntou. Por que não, Marel? Ela o empurrou, dizendo que não conseguia imaginá-lo sendo apaixonado por apenas uma pessoa. Darcy imediatamente concordou, dizendo que o amor não era a coisa mais agradável. Marel então se lembrou do que ele tinha dito mais cedo sobre nunca ter se apaixonado. Darcy sorriu, dizendo que já tinha visto muitos apaixonados e que era sempre o mesmo, eles davam as mãos, se abraçavam e se beijavam por todos os lados, de modo que não conseguiam olhar para mais ninguém. Se precisasse, ele estava disposto a fazer isso, mas não tinha certeza se aquilo era realmente amor. Ele também mencionou, tão casualmente quanto possível, que estava começando a se sentir um pouco competitivo depois de ouvir o que ela havia dito. HM. O que você quer dizer? Ela perguntou. De repente, Darcy segurou a mão dela, dizendo que, se ele quisesse algo, ele sempre sabia o que fazer. Darcy perguntou a Maru se ela queria que ele gostasse dela, o que fez seus olhos se arregalarem de surpresa. Ela ficou desconcertada, tentando se recompor enquanto lembrava a si mesma de não criar expectativas. A resposta parecia já definida, mas mesmo assim ela gaguejou e teve dificuldade em responder. Notando o desconforto dela, Darcy dispensou a pergunta e disse que ela não precisava se esforçar para responder. Ele soltou sua mão, despediu-se e mencionou que haveria em 2 semanas.
Maru sorriu e comentou que ele sempre fazia o que queria, até o fim. Ele se virou, sorriu de volta para ela e então foi embora. Enquanto ele partia, Maru se perguntou por que ele não aparecia na trama original. Será que era porque deveria estar morto? Um mago, talvez. Ela se lembrou de que algo parecia errado na história original. O Imperador Kais ia à batalha contra o mago todas as vezes, admirado por sua bravura apesar dos perigos. Em comparação, Ryan só se juntava às tropas quando havia uma grande perturbação, sempre se despedindo de Lin. Maru sabia que algo não batia. Ryan sequer participava quando o Imperador ia, e não era como se Ryan precisasse aperfeiçoar suas habilidades, nem o Imperador era do tipo que protegia seus filhos com tanto zelo. Parecia quase que eles estavam evitando lutar um contra o outro. Embora pudesse ser irrelevante, Maru ainda considerou isso uma pista. Ela suspirou, percebendo que havia se apegado, mas imediatamente tentou ignorar, fingindo indiferença. Não esperava nada em troca, mas ponderou se realmente estaria tudo bem com isso. Ah, vá, não me engano, pensou, rindo para si mesma. De volta ao castelo, o Imperador Kais estava falando com Ryan, que se ajoelhava diante dele. O Imperador informou que sairia para caçar os magos por 2 semanas e instruiu Ryan a ficar e cuidar do palácio. Ryan apenas respondeu que tudo seguiria conforme o desejo do Imperador, mas, no fundo, ele estava enfurecido. Perguntava-se por quanto tempo teria que sentar e assistir, reclamando que nunca tinha a chance de resolver os grandes problemas da nação. O Imperador Kais mandou que Ryan levantasse a cabeça, prometendo-lhe uma recompensa quando o trabalho estivesse concluído. Ele receberia o castelo Siren, e a cerimônia de coroação também aconteceria em breve. Ryan sabia que todos evitavam o castelo Siren, sussurrando em tom baixo sobre ele. Era um castelo decadente com segurança apertada, onde o Imperador Kais mantinha magos presos e torturados. Ryan se perguntou por que o Imperador estava confiando a ele uma tarefa assim. Será que a situação ali estava finalmente chegando ao fim? Não importava, já que o Imperador mencionou a cerimônia de coroação, Ryan queria aproveitar a oportunidade. Ele finalmente falou, agradecendo ao Imperador Kais por confiar nele. Além disso, o Imperador perguntou sobre a filha de Atal, dizendo que havia recebido notícias de que ela estava se mantendo afastada em suas propriedades. A família de Maru possuía 2 minas de Arcanium e, se Ryan se casasse com ela, eles poderiam dominar o mercado. Ryan ficou indignado e refutou, dizendo que já tinham minas de Arcanium suficiente. Precisamos de mais, retrucou o Imperador Kais. Ryan gritou de volta, insistindo que tinha que haver outra forma. O Imperador bateu a mão na cadeira com força, dizendo que, com um julgamento claro, confiava que Ryan faria o que era essencial para a família real. Ordenou que ele prosseguisse com o noivado com Lady Atal. O Imperador era um homem implacável, mas tinha uma fraqueza por sua amante, Naigermain, uma mulher de cabelos prateados que ele trouxe secretamente após a morte da Imperatriz. O palácio era pacífico e os dois estavam felizes, até que Naigermain faleceu. Após sua morte, os massacres sem sentido e punições excessivas aumentaram, e o Imperador perdeu completamente a sanidade. Caminhando furiosamente pelos corredores, Ryan estava tomado pela raiva, declarando que não poderia se comprometer com aquele noivado. Ele precisava encontrar uma saída antes que Leon retornasse. Tinha 2 semanas e 2 opções: convencer Sua Majestade dos benefícios de se casar com Lin ou fazê-lo enxergar os defeitos fatais de Maru Atal. Ele se lembrou de um boato de que Maru tinha um amante masculino, o que valia a pena investigar. Sabia que teria que usar a espiã que havia plantado com antecedência, lembrando das palavras dela, que esperava que ele sofresse tanto quanto ela sofreu. Ryan murmurou uma maldição para si mesmo, refletindo que as pessoas não mudam tão facilmente. Ele decidiu que precisava eliminar o vilão que se colocava entre ele e Lin, pela felicidade dos dois. Vilão? Quem ele pensa que é o verdadeiro vilão? Enquanto isso, Maru estava ocupada desfrutando de uma deliciosa sobremesa diante dela. Para ela, aquilo era felicidade. Ela sorriu satisfeita. O próximo chefe revelou seu prato, dizendo que era o menu exclusivo de sua loja, Liberté. O chefe atrás dele ficou boquiaberto, sabendo que ele segurava o tiramisu supremo,
com uma fila tão longa que nem mesmo um mestre como ele conseguia provar. Aqui, experimente, disse Maru, estendendo a colher para alimentar o chefe, que comeu com admiração e gratidão. Maru sabia que, se a fila na loja de sobremesas fosse longa demais, ela poderia simplesmente contratar um pâtisserie pessoal. Ela sorriu para si mesma, decidindo que estava cansada de se preocupar com o que acontecia lá fora, ela iria apenas aproveitar o momento, por menor que fosse. Olhando para a mesa repleta de sobremesas, ela contemplou o que comer a seguir. Minha senhora, chamou a empregada, informando que Lin estava por perto. O que é agora? Essa garota não pode simplesmente descansar? Qual é o problema dela? Maru virou-se, chocada, e disse à empregada para mandar Lin embora. A empregada respondeu suavemente, explicando que Lin já estava entrando. Lin rompeu na sala, carregando uma pilha de presentes e gritando que queria falar com Maru. Elas foram para outro cômodo, sentaram-se, e a empregada serviu chá. A empregada sussurrou para Maru, sugerindo que aquilo poderia acabar sendo benéfico para ela, mas Maru ainda não queria nada com Lin. Ela comentou que Lin havia invadido sua estufa sem aviso prévio. Lin começou a falar, dizendo que tinha pensado muito ultimamente. Era o espaço de Maru, e ela estava furiosa. Lin empurrou um presente à frente, explicando. Lin explicou que havia percebido que cometeu muitos erros. Maru ainda estava irritada, pois sua estufa não era um lugar onde qualquer um poderia entrar à vontade. Com um sorriso frio, disse a Lin para sair. Isso mesmo, garota, manda ela embora. Todo o tempo pessoal de Maru havia desaparecido com a invasão de Lin. Lin abaixou a cabeça tristemente e disse a Maru que desejava que ela não a odiasse. Maru arregalou os olhos ao perceber, Lin nunca tinha experimentado alguém não gostar dela antes, exceto Maru. Por isso, Lin se importava tanto. Era como uma pequena mancha em um vestido impecável. Maru perguntou por que importava tanto para Lin que ela odiasse. Lin respondeu que não era bom saber que alguém a odiava. Maru, então, questionou se Lin só queria se reconciliar porque se sentia desconfortável, e se essa era a razão de ser tão insistente. Lin argumentou que também sentia falta de Maru e explicou que tinha sido descuidada até então. Prometeu ser mais atenciosa a partir de agora e sugeriu que tentassem se dar bem como antes. Ela perguntou se Maru se lembrava de como costumavam se dar bem. Maru sentiu uma pontada de angústia ao ouvir as palavras de Lin, pensando que Lin achava que era isso que significava se dar bem. Lin chamou Maru, perguntando se ela se lembrava do que vinha dizendo a Sua Alteza o tempo todo. E o comandante Kaizen, acrescentou. Lin desviou o olhar. Maru se levantou, explicando que, embora não estivesse dizendo que Lin havia feito algo errado, suas visões de amizade pareciam diferentes e que seria melhor seguir em caminhos separados. Ela começou a se afastar rapidamente, mas Lin agarrou o braço de Maru, perguntando se a relação delas não poderia mudar se ela mesma mudasse. Maru ficou surpresa com as palavras e lágrimas de Lin, mas puxou sua mão e exclamou, não. Eu já esperei tempo demais. E agradeceu a Lin pelas lembranças. Assim é bem melhor, Maru. Fique sozinha e evite as obviedades, pensou. Maru estava cansada de criar esperanças, achando que desta vez as coisas seriam diferentes. Ela sabia que não havia necessidade de voltar para algo que só a machucava. Desabou na cama, encarando o teto, completamente exausta. Perguntou-se se sentiria melhor se chorasse como Lin fez. Toque, toque. Maru se sentou, especulando se poderia ser Letty batendo na porta. Ela chamou Letty, perguntando o que estava acontecendo, e esperou um momento, mas não houve resposta. Por que ela não está dizendo nada? Questionou em voz alta. Maru se levantou, furiosa, e foi até a porta, gritando, quem é que está sempre aparecendo na estufa? Mas, quando viu quem estava lá, ficou em silêncio. Maru saiu, se perguntando por que ele tinha aparecido ali do nada. Ela não estava com disposição para falar com ninguém. O que te traz aqui? Ela perguntou. Lu disse que tinha algo para ela. Ele abriu o presente em suas mãos, revelando um belo lenço.
Explicou que a equipe do teatro e ele haviam preparado um pequeno presente para mostrar sua gratidão, agradecendo-a por deixá-los usar o dispositivo encantado. Maru ficou desconcertada. Maru pensou sobre o quanto toda a equipe havia se unido para isso e agradeceu a Lu pelo presente, dizendo que ela não tinha feito muito. De repente, Lu se inclinou mais perto e tocou seu rosto, perguntando se ela estava se sentindo bem. Maru congelou. Imediatamente, afastou a mão dele e disse para ele ir embora. O que foi isso agora? Ela se perguntou. Ele pegou suas mãos de novo, dizendo que, se algo a estivesse incomodando, ela poderia contar para ele, que ele poderia ser um bom ouvinte. Maru estava confusa sobre o que estava acontecendo, embora apreciasse o presente, questionou-se se era normal ele vir até a estufa pessoalmente. Maru lançou um olhar fulminante para ele e disse para ele ir embora. Lu insistiu que gostaria de ficar ao lado dela. Ela se lembrou do que Darcy lhe disse sobre o boato de que ela havia aceitado Lu como um amante. Um calafrio percorreu sua espinha. De jeito nenhum, exclamou. Lu continuou ajoelhado, jurando que nunca ousaria pedir para ser seu parceiro, tudo o que desejava era ficar ao lado dela como um amante. Maru olhou para ele, questionando o motivo dele estar agindo daquele jeito, ali, naquele momento. Um amante? Ela se perguntou se ele estava apenas atuando, mas não parecia ser o caso. Estava profundamente confusa, sabendo que ela e Lu não tinham passado tempo juntos, muito menos a sós. Maru percebeu que ele não fazia ideia de quem ela realmente era. Nesse caso, não era dela que ele estava apaixonado, mas de uma versão imaginária que ele tinha criado. Ela se questionou se Lu era como os outros, que viam nela o que queriam ver, com a única diferença de que, no caso dele, isso havia tomado o caminho da afeição. Aparecer na estufa de uma dama sem aviso e as constantes tentativas de contato físico, independentemente do que a outra parte sentisse, independentemente do que ela sentisse. Maru fechou o punho e disse a ele que não aceitava um amante. Além disso, lançou um olhar feroz e perguntou se ele tinha noção de quão longe havia passado dos limites. Maru disse que, se ele não estivesse interessado em atuar, mas em algo do tipo, que saísse de sua casa. Aquilo a enojava. No final, tudo se resolveu. Lu pediu desculpas pelo que aconteceu e por sua grosseria. Ele se desculpou respeitosamente e prometeu corrigir seu comportamento. Maru afirmou que se concentraria nisso novamente, avisando que aquela era sua última chance. No dia seguinte, o desconforto que Maru vinha sentindo havia diminuído um pouco. Ela sentou-se sozinha com seus pensamentos, observando que as observações de Darcy haviam ajudado muito. Ela se sentia capaz de responder adequadamente. Sorriu ao perceber que finalmente havia chegado o dia em que veria Darcy novamente. Ele apareceu, perguntando se a tinha feito esperar, aproximando-se dela. Eles trocaram cumprimentos e sorriram um para o outro. Poxa, deixem espaço para os solteiros respirarem, por favor, pensou Maru. Darcy entregou a ela o dispositivo encantado, instruindo-a a inserir os papéis pelo topo e apertar o botão, explicando que tudo o que ela visse na tela seria impresso. Ela pegou o dispositivo, elogiando-o mais uma vez e agradecendo antes de entregar a ele sua compensação. Tantos arcaniums, Darcy maravilhou-se, salivando enquanto olhava para a caixa cheia de arcanium quebrado.